É realmente uma grande alegria para mim estar aqui neste encontro. Eu acompanho o trabalho da Renas a uma certa distância, não muito perto. Não, tá bom, obrigado. E realmente admiro muito o trabalho que os irmãos têm feito. O Renas tem sido um dos parceiros do trabalho social da nossa Convenção das Igrejas Batistas aqui do Ceará. E eu quero agradecer de coração esta oportunidade tão preciosa que os irmãos me concedem de passar esses minutos aqui para juntos meditarmos em torno da Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. Livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 15 a 22. O texto sagrado diz assim: O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias no parto, e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: Por que fizeste isto, deixando com vida os meninos? As parteiras responderam ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem as suas próprias famílias. Então Faraó ordenou a todo o seu povo: Lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, líderes em suas igrejas, já ouviram esta história que nós acabamos de ler, conhecem o contexto deste texto. Apenas para relembrar, o povo hebreu estava crescendo muito no Egito, e José já era história, o famoso José do Egito, que trouxe tantas bênçãos para aquele povo. E agora então, Faraó teme pelo crescimento de um povo que não era o seu povo. Ele creia que eles podiam tomar aquela terra deles, e como todos sabemos, então ele procura eliminar todos os meninos hebreus. Ele faz uma opção por matar os meninos. E aí nós estamos então diante de um grande genocídio, de uma grande perspectiva de genocídio. Na verdade, isso começa a acontecer, mas Deus, na sua providência, vai proteger o seu povo. Mas como Deus costuma agir, na maioria das vezes, Ele não vai agir de uma forma miraculosa, sobrenatural. Ele conta com pessoas para realizar os seus propósitos. E aí nós temos então como tema desta nossa reflexão e como foco deste texto, o objetivo de Deus, que é salvar a vida das crianças. Salvar a vida das crianças. Então este é o tema que eu gostaria de, em poucos minutos, desenvolver com vocês, pensando na experiência que estas mulheres viveram, pensando nisso que nós acabamos de ler. E eu quero pensar com vocês em duas linhas. Para que possamos salvar vidas, nós temos que ter algumas atitudes. O que salvar vidas requer? Vamos pensar então em 4 atitudes que são necessárias para que possamos ser instrumentos de Deus para a salvação de vidas. Salvação não apenas no sentido espiritual, mas a salvação de vidas, da vida aqui na terra, que é um dom de Deus extraordinário. E depois, num segundo momento, nós vamos ver algumas recompensas que existem quando nós nos propomos a sermos estes agentes de Deus para a salvação de vidas.
Então, em primeiro lugar, naquele contexto ali do Egito, o que aquelas mulheres, Sifrá e Puá, precisaram fazer? Qual foi a atitude primeira que eles tomaram? A primeira atitude que elas tomaram, foi perceber a situação de ameaça. Elas perceberam que ali estavam nascendo crianças, iriam nascer crianças, que já nasciam numa condição completamente adversa. Elas já nasciam, por assim dizer, condenadas à morte. E esse mesmo tipo de atitude nós precisamos ter. Porque esta é a situação de muitas crianças ao longo dos séculos. Por exemplo, há um tempo atrás, eu estive ali em Jerusalém. E um dos lugares onde eu fiquei mais sensibilizado foi no Museu do Holocausto. Perto desse museu há um outro museu, onde há uma homenagem às milhões de crianças que na época do nazismo foram mortas, foram levadas para os campos de concentração. E eu fiquei pensando na situação daquelas crianças. Elas já nasciam, elas já chegavam ao mundo com a sentença de morte sobre si. Mas não apenas lá, tantos anos atrás, ainda nos dias de hoje, quando nós olhamos as crianças que vivem na África, como por exemplo lá em Serra Leoa, que uma entre 4 crianças já nasce numa condição tão desumana, de tantas carências, que não chega nem a completar 5 anos de vida. Então nós temos aí uma situação de uma criança que nasce num contexto de morte. Mas nós podíamos trazer essa realidade mais para perto. As crianças que são mortas hoje, recentemente, pelas armas químicas ali na Síria, vocês devem ter visto a reportagem poucos dias atrás, dos milhares de pessoas que foram massacradas ali, mais de 400 crianças nascendo, vivendo naquele contexto, são crianças condenadas à morte. Mas trazendo para uma realidade mais próxima, poderíamos ainda dizer de crianças e adolescentes, cerca de 1.200 crianças e adolescentes que vivem nas ruas de São Paulo, são condenados à morte, porque vivem num contexto de drogas, são usuários de crack. E podendo trazer ainda mais para perto, aqui para o nosso estado, para o Ceará, eu quero falar de algumas crianças que chegaram alguns anos atrás ali na nossa instituição, e esses exemplos que eu vou dar são apenas alguns dentre tantos outros. Por exemplo, eu não vou citar o nome naturalmente das pessoas, nós vamos chamar aqui a família do João, do Pedro e da Gil, todos de uma mesma família. Esses meninos foram acolhidos ali no lar, como tantos outros, vítima da violência doméstica, negligência e exploração do trabalho infantil pelo pai, que criava essas crianças com a ajuda da avó. As próprias crianças procuraram o conselho tutelar, porque as mães destas crianças que viviam com o pai, não era a mesma mãe. O mesmo homem tinha várias mulheres, e as crianças ficavam com ele, e ele explorava essas crianças de todas as maneiras. E essas crianças, então, a Gil, o João e o Pedro, procuram o conselho tutelar, porque não suportavam mais os maus tratos e pediam ajuda. O conselho tutelar foi na casa deles e constatou a denúncia, percebendo inclusive que o pai, além de tudo, era alcoólatra. Depois que esses meninos foram levados para o lar, pouco tempo depois, o pai dessas crianças faleceu. A mãe de uma dessas crianças, da Gil, ela voltou ao lar, pediu a guarda da filha, e depois de 1 ano essa criança volta para o lar, vítima de abuso sexual por parte do padrasto e exploração sexual. Posso falar de um outro garoto, vamos chamá-lo também de Tiago, não é esse o seu nome. Hoje esse menino está com 18 anos, ele foi acolhido ao lar com 12 anos, com seus direitos violados, desde saúde, educação e cidadania. A sua mãe o mantinha em cárcere privado, acorrentado, segundo ela, para ele não sair para a rua. E quando esse menino foi crescendo, ele teve muita dificuldade de entender o abandono e a atitude da sua mãe. E ele, então, gerou nisso um ódio muito grande, desejando, inclusive, matá-la. Mas ele foi tendo um
um tratamento psicológico, e hoje a sua realidade é completamente diferente. O que nós precisamos, meus irmãos, em primeiro lugar? Nós precisamos ter esta atitude que aquelas mulheres tiveram. A percepção de que existe no mundo uma realidade, perto e longe, em que as crianças nascem num contexto completamente adverso. Mas é preciso mais do que isso. Aquelas mulheres, segundo o versículo 17 do texto que nós lemos, elas tiveram a coragem de assumir riscos ao desobedecerem a ordem de Faraó. E o trabalho de salvamento de salvação das crianças, de preservação das vidas, muitas vezes vai exigir isso. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige risco. Segundo Flávio Josefo, um historiador do povo judeu, narrando esse fato, ele diz que alguém que ousasse desobedecer a ordem de Faraó corria risco de vida, poderia ser punido com a morte, não apenas ele, mas a sua própria família. Então, quando aquelas mulheres, diz o texto, decidiram desobedecer a ordem de Faraó, elas estavam realmente numa posição extremamente perigosa de preservação da sua própria vida. E naquele tempo era diferente de alguns lugares do mundo em que as pessoas cometem crimes e depois são julgadas e são condenadas e depois recorrem e podem ser julgadas de novo daqui 1 ano, daqui 2, sabe-se lá quando. Naquele tempo, ali era diferente. Se o rei decidisse que a pessoa merecia morrer, desobedeceu a sua ordem, morria mesmo e não tinha apelação e não tinha advogado que pudesse dar conta disso. O que nós vemos aqui? Quem se envolve com esse trabalho de preservar a vida da criança precisa ter uma atitude de coragem. Mas qual era a base desta coragem? Versículo de número 17 explica isso muito bem. E mais uma vez lá adiante nós temos essa mesma expressão. Aquelas mulheres temeram a Deus. E foi este temor a Deus que conduziu a esta atitude de coragem. É interessante que, certamente no coração delas, como qualquer ser humano, elas tiveram um receio do que Faraó poderia fazer quando ele descobrisse o que estava acontecendo. Era inevitável a descoberta, porque os meninos continuavam crescendo, as crianças continuavam ali, a sua ordem estava sendo contrariada. Mas elas tiveram uma coragem, e coragem não significa não ter medo, mas significa não se deixar dominar pelo medo. E mais do que isso, elas tiveram a coragem de desobedecer a ordem. Elas temeram o rei, mas temeram muito mais a Deus. O que motiva o nosso coração, que deve motivar o nosso coração, para nos envolvermos nesta obra, meus irmãos, é o temor a Deus, é o respeito a Deus. Quando nós olhamos a Deus e imaginamos o que Ele quer para a gente nesse mundo, que tipo de sociedade Ele idealizou, como Ele ama a vida, então nós temos a responsabilidade de, por causa do nosso relacionamento com Deus, termos uma ação proativa. Mas uma coisa que chama a minha atenção é que aquelas mulheres não eram parte do povo de Deus. Aquelas mulheres eram mulheres egípcias, mas ainda assim elas tiveram temor a Deus. Isso significa que nós vamos encontrar pessoas que, ainda que não tendo um relacionamento com Deus, como nós compreendemos que devemos ter, mas ainda assim Deus vai tocar nos seus corações, e essas pessoas, mesmo não sendo cristãos, vão ter o temor a Deus e vão ser instrumentos de Deus para abençoar vidas, para salvar vidas. Mas uma outra coisa que essas mulheres tiveram foi astúcia para enfrentar os poderosos. E aqui nós podemos parar e pensar, o que aquelas mulheres realmente fizeram? Há uma certa polêmica quando os estudiosos do texto sagrado analisam esse episódio. Alguns acreditam o seguinte: elas mentiram, porque quando o Faraó as confrontou, perguntando o que estava acontecendo, elas diziam: não, é porque as mulheres hebreias são muito fortes, e quando nós chegamos, então as crianças já nasceram. Será que era isso mesmo que acontecia? Será que esta mentira é justificável? Alguns acreditam que, dependendo da situação, você pode mentir e você não estará quebrando um princípio bíblico. Quando, por exemplo, entra um bandido na sua casa, aponta uma arma para você e pergunta: tem alguém ali no outro quarto? E ali estão as crianças brincando. Você vai dizer que seus filhos estão ali no outro quarto? Ou você vai dar uma desculpa, vai arranjar um outro caminho? Eu não vou entrar nessa polêmica aqui.
Mas o que eu quero dizer é que, de alguma maneira, aquelas mulheres tiveram astúcia. Dizem alguns outros, querendo, quem sabe, preservar essas mulheres, que, na verdade, elas não mentiam. O que elas faziam era retardar o atendimento. Então, elas sabiam que aquela criança lá estava nascendo, elas demoravam chegar para que elas não tivessem que se envolver com a morte daquelas crianças. Quando chegava lá, o menino já nasceu, já está lá no berço, etc. Então, não vamos fazer nada. Se você olhar o texto, há uma margem para se imaginar que isso pudesse acontecer também. Mas o fato é, seja utilizando da mentira, ou mesmo tendo esta ação protelatória, elas tiveram uma atitude de astúcia contra aqueles que queriam promover a morte. E eu diria, meus irmãos, que nós precisamos também ter essa atitude. Porque nem todas as pessoas que trabalham com as crianças, visando preservar a vida das crianças e dos adolescentes no mundo, e até mesmo no Brasil, podemos dizer que estão de fato empenhados nisso. Na minha visão, muitas vezes há políticas que são equivocadas. E nós que trabalhamos diretamente com essas crianças, temos que ter uma certa malícia, no bom sentido. Temos que ter um jogo de cintura para driblar, às vezes, certas situações que, ao invés de trazermos benefícios para as crianças, vai trazer mais prejuízo. Quantas vezes nós sofremos ali no Lar Davis, tendo que cumprir uma ordem judicial de levar uma criança para um ambiente que nós sabemos que é um ambiente de morte, não de vida. Por isso que nós precisamos de cristãos em lugares estratégicos, para que pessoas que não têm o temor de Deus e o conhecimento da realidade e trabalham com pressupostos equivocados, não conduzam crianças e adolescentes para uma situação de morte e não de vida. E morte não apenas morte física, mas morte da inocência, morte dos ideais e tantas outras mortes que podem tomar conta do coração de uma criança e de um adolescente. Então, quem trabalha nesta área precisa ter aquela atitude que Jesus recomendou, simplicidade e uma certa astúcia, porque o contexto é adverso. Essas 4 atitudes são fundamentais. Mas já caminhando para o final, queria mostrar ainda mais uma outra coisa que devemos ter. Salvar as crianças produz grandes recompensas. Então, nós vimos aqui o que se requer para que possamos ter essa atitude de salvar as crianças da morte, de lhes dar uma condição de vida digna. Mas existem recompensas extraordinárias. O primeiro recompensa que eu apontaria é o reconhecimento da parte de Deus para as pessoas que se propõem a ouvir a voz de Deus e salvar a vida das crianças. Não sei se você reparou aí, olhando bem o texto, qual era o nome de Faraó? Que Faraó era este? O texto sagrado não apresenta o nome do homem mais poderoso do Egito. E nós sabemos que os faraós, eles eram considerados verdadeiros deuses, eram considerados filhos dos deuses. Tanto que as pirâmides que nós temos no Egito eram túmulos para alguns desses faraós. Eles eram homens extremamente importantes no mundo de então, numa época em que o Egito era a grande potência mundial. Mas, ao fazer o registro sagrado, Deus, inspirando os autores bíblicos, não se deu nem ao luxo de citar o nome deste faraó. Mas o nome de Sifrá e Puá, nós estamos aqui falando sobre elas. Não é interessante isso? O paradoxo de Deus com relação a isso? Os valores de Deus, quem é importante na escala divina? Meus irmãos, não nos importemos se o nosso projeto, se o nosso nome vai aparecer na mídia, vai aparecer na sociedade. O mais importante é que nos anais divinos, o nome de quem está cuidando do pequeno, do pobre, quem dá um copo d'água em nome de Jesus, está sendo registrado. E aprove a Deus, na sua soberania e na sua bondade, colocar o nome dessas 2 ilustres desconhecidas lá naquele contexto, Sifrá e Puá, e nós estamos aqui falando sobre a vida delas e elas nos inspiram. Então, você vai ter um reconhecimento do Senhor quando você se envolve nesse tipo de trabalho. Em segundo lugar, uma outra recompensa que eu vejo é que a Bíblia diz que Deus, porque elas temeram ao Senhor e tiveram essa atitude de coragem, Deus lhes concedeu a bênção da fertilidade. Muito provavelmente essas mulheres não tinham condições de ter filhos, e a Bíblia diz que Deus lhes concedeu uma família. É interessante o que acontece aqui. Muitas vezes se ensina hoje que a pessoa tem que fazer determinados negócios com Deus, determinadas barganhas com Deus,
E a pessoa então age de uma maneira aparentemente correta para poder ganhar alguma coisa de Deus. Mas aquelas mulheres não estavam preocupadas com isso. Elas agiram de acordo com a sua consciência, elas agiram de acordo com o temor do Senhor, porque temiam ao Senhor, e Deus as recompensou. Eu acredito firmemente nisso. Quando nós fazemos aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, Deus nos dá um plus. Deus nos dá bênçãos que nós nem imaginamos que vamos ter. E nós desfrutamos dessas bênçãos de uma forma plena. Mas para mim o mais importante de tudo isso, caminhando para o final, é que quando nós agimos desta maneira, nós temos como recompensa vidas que abençoam outras vidas. Vidas que são restauradas, vidas que vão ser bênção na sociedade. Lembram dos meninos que eu falei no início da minha palavra aqui, lá do Lar Davis? Muito bem. A Gil teve acompanhamento psicológico e suporte espiritual, e está hoje recuperada, fazendo o 6º ano, estudando inglês e informática. O Josiel fez técnico de enfermagem, estudou inglês, trabalha hoje em um hospital público, fazendo faculdade de enfermagem, já deixou lá, já cuida da sua vida, pagando o seu próprio aluguel e com total autonomia da sua vida. Um outro garoto dessa família concluiu o ensino fundamental, atingiu a maturidade e trabalha hoje numa metalúrgica. Uma outra criança que mencionei aqui, aquele que vivia em cárcere privado, hoje ele está estudando, está na fase classificatória para a Escola de Fuzileiros Navais. E ele tem esse grande sonho e que nós cremos que ele vai conseguir alcançá-lo. Essa menina que vocês veem aqui nesta foto, ela é uma das grandes bênçãos que Deus nos concedeu ali no Lar Davis. Eu me lembro quando ela era pequenininha, com suas irmãs, vítimas também de tudo quanto é tipo de maltrato que vocês podem imaginar, acostumadas com a liberdade das ruas, elas chegaram no lar, não se encaixaram e fugiram. E eu não podia imaginar como é que uma criança fugia do lar, onde tinha afeto, onde tinha comida, onde tinha tantas coisas. Não podia imaginar isso. E eu falei com elas, e eu dei uma bronca naquelas crianças, e eu chamei a atenção delas, e ela estava ali naquele meio. Felizmente ela não fugiu mais. Ela continuou e foi tendo uma nova percepção do mundo. Ela aceitou Jesus como seu Salvador. Ela foi se desenvolvendo nos seus estudos. E ela ganhou uma bolsa de estudos na Unifor e fez o curso de enfermagem. E esse ano nós participamos da celebração da sua formatura. Uma excelente aluna. Foi para os Estados Unidos, ela já domina o inglês. E agora, nesses dias, poucos dias atrás, semana passada, ela foi para uma missão humanitária, coordenando uma equipe de enfermeiros em Honduras. Você pode imaginar a diferença que faz na vida de uma pessoa, o poder do amor, o poder da vida, o poder do Evangelho. Eu fico sensibilizado com isso, irmãos, porque nós não sabemos quantas vidas serão abençoadas através desta vida. Quando Sifrá e Puá armaram tudo aquilo, preservaram a vida de crianças, estimularam as mulheres hebreias a não deixarem os seus filhos nas mãos de Faraó. Elas não podiam imaginar que mais adiante estaria nascendo Moisés, que seria um grande líder, um grande libertador do povo de Deus. Quando nós nos envolvemos com a salvação e preservação de vidas de crianças e adolescentes, não é só a vida daquela criança, não é só a vida daquela criança, milhares de pessoas poderão ser abençoadas e alcançadas. Que esta percepção das recompensas que Deus promete a cada um de nós, quando nós fazemos aquilo que Deus coloca no nosso coração, que isso nos motive a perseverar. Alguns não vão ter esse destino, mas o importante é que façamos a nossa parte no temor do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração para encerrar esse momento. Querido Pai do céu, pedimos ao Senhor que o Senhor encontre o nosso coração